nós escolhemos para nos dar o prazer de falar sobre o tema Kardec, a história atrás do nome, o nosso irmão Cleiton. Cleiton é filho dessa casa, passou aqui pela evangelização, pela juventude, e traz, através do seu trabalho sobre forte inspiração da espiritualidade, uma vivência interessante na doutrina espírita. Ele é diretor, produtor, autor, escritor, poeta. Eu não vou, são muitas atribuições que ele tem, mas eu tenho certeza que a mais lhe apraz é ser um servidor do Cristo. E hoje nós vamos então pedir à espiritualidade que possa iluminar o nosso irmão Cleiton, para que a sua mensagem, em revivendo Kardec, esse espírito tão importante, nós tenhamos a capacidade de colocá-lo em nossos corações. Com a palavra, o nosso irmão Cleiton. Bom dia a todos. Vocês não querem sentar um pouco mais para frente? Nós vamos passar uns slides aqui e um filme, então quem estiver mais pertinho vai conseguir enxergar melhor, né? Quem não quiser, tudo bem, mas vai acabar enxergando melhor quem estiver um pouquinho mais perto. Bom, nossa tarefa de hoje, né, é fazer um estudo sobre Kardec, que é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Porque fácil porque todos já ouviram falar de Kardec, né? Difícil porque muitas coisas nós não ouvimos falar de Kardec, né? Então, a gente vai procurar nesse pouco tempo tentar esmiuçar um pouco mais a vida de Kardec e o que da vida dele que é importante para nós, né? Os exemplos, as situações, as coisas que Kardec passou e o quanto ele deixou de informação que hoje é tão relevante para a nossa vida, né? Eu convido todos agora para a gente, através de uma contação de uma história, que a gente se sinta naquele ambiente, né? Que a gente procure agora refletir sobre essa pequena história aqui que eu vou narrar, mas que a gente tente se projetar mentalmente para aquele local, para aquela época, se sentindo lá, né? Que eles quiserem fechar os olhos ou se concentrar melhor, mas tentem que se colocar no ano de 1799. Logo após o 18 Brumário, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos para marcarem a entrada do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices, guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, legião dos Césares, gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, grandes vultos da Inglaterra, sábios, chineses, filósofos, hindus, teólogos, budistas, sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé. Era uma vasta convocação de forças da ciência e da cultura na humanidade para a entrada naquele novo século. Todos para a preparação da nova era de fraternidade e de luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, achava-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Erasmo, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Sandborg e Dante Alighieri, além de Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. Em breves instantes, emergiu, reduzido cortejo de sombras. Era um grupo de almas encarnadas que vinha à frente Napoleão Bonaparte, o imponente imperador, que centralizou o interesse de todos com seus trajes habituais e com seu chapéu característico e posicionou-se em uma poltrona. Eram aqueles que o seguiam na singular excursão que encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas na Terra: Faraday, Beethoven, Goethe, João Danton, Pestalozzi, Pio VII, quase todos recém-vindos, banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção naquele cortejo que
que vinha. Imediatamente uma entrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. E alcançado o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade e luz. Dentre eles ali, um avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava em sua cabeça, como que aurelar-se as bênçãos e olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis tocavam belas cantigas ali. O celeste emissário, com naturalidade, ergueu-se de pronto e procurava abraçar aquele ser de tanta luz que estava ali ao olhar de todos. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala ao teu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada em um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-te à obra remanescente. Estava ali Napoleão Bonaparte diante de Allan Kardec. Allan Kardec era o emissário do alto que recebera ali Napoleão Bonaparte. E uma luz dos céus ali, muito forte e vibrante, dizia: não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana, que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre, e vale-te dar oportunidade para sacrificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Dentro do novo século começarás a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão entre os homens, ideais de liberdade, fraternidade e igualdade soarão sobre a terra. Confiemos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos que o Senhor te abençoe, Napoleão. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o espírito da verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-se de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne na terra. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, quando se viu desembaçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores que retornavam pouco a pouco à integração com a carne, confiantes e otimistas, engalou-se novamente com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando o Papa Pio VII a vir coroá-lo em Paris. E aí nós temos uma grande história que é contada pelo irmão X no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, demonstrando como a missão de Allan Kardec já vinha antes dele reencarnar. Não tinha sido um acaso que aquele homem recebera tudo aquilo, né? Que aquele homem codificara o Espiritismo, mas que era um espírito muito elevado, que já estava ali sendo preparado para assumir toda aquela missão. Então, é uma história muito bonita, né, que narra. Imagina, já pensou a gente numa assembleia dessa, verificando toda aquela beleza, aquela reunião ali, né, com Napoleão Bonaparte, que tinha uma grande missão, né, de fazer a renovação da terra, e acabou se deixando levar pelo poder, né? Tinha a missão também de fazer a proteção até de Kardec ali, para que a missão tivesse mais segurança, e acabou se deixando levar pelo poder, né? Uma situação que não é incomum nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente se deixa levar pelo poder, pela fama,
pela beleza, por alguma coisa, e a gente esquece tudo aquilo que a gente vinha para fazer. Então, só muita disciplina, né? Só muita oração, só muito assim fé é que faz a gente ficar naquele caminho do bem, né? Porque as situações do mundo podem nos levar a caminhos diferentes. E Kardec, ele mostrou isso, ele deu um grande exemplo assim de como manter a disciplina, como manter a sua fé e como se manter perseverante no bem, mesmo diante de uma França que, por mais que tivemos ali ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, tivemos muitas dificuldades, né? Era uma França que culturalmente havia muita soberba, havia muito poder, havia muita disputa de egos ali, né? E Kardec, um professor eminente ali, uma pessoa muito conhecida da sociedade francesa, poderia cair no orgulho, poderia cair na vaidade, mas foi a sua fé e a sua disciplina que o manteve no caminho para codificar toda uma doutrina espírita. Bom, gente, mais uma vez, bom dia, né? Nós começamos aí com uma história sobre Kardec, né? Antes dele reencarnar. Eu queria trazer alguns fatos agora da vida de Kardec para a gente poder discutir sobre isso. Aí eu trouxe de uma forma diferente, eu trouxe alguns vídeos, que eu gosto muito do vídeo, né? Assim, eu acho que o vídeo ele dinamiza muito e ele traz assim, uma coisa diferente para a gente. Eu tenho um amigo que chama Eri Lopes, ele é de São Paulo, e ele foi a Paris fazendo o trajeto histórico dos locais que Kardec morou, ou dos locais que Kardec visitou, ou dos locais que Kardec fez algumas reuniões. Eu queria trazer um pouco esse vídeo aqui para a gente poder olhar um pouquinho dessa história de Kardec em Paris, na França. Ok? Paris, a cidade-luz, cidade dos filósofos, dos poetas, dos estudiosos, dos românticos. Mas para nós espíritas, uma razão especial para visitar a capital francesa. Paris, o berço do espiritismo. Foi aqui que Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Roteiro histórico espírita em Paris. As luzes do espiritismo, concedidas à humanidade pelos espíritos superiores, foram codificadas originalmente pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em sua missão espírita adotou o pseudônimo Allan Kardec. Em razão disso, a história do espiritismo tem relação direta com a biografia do seu codificador. Daí porque a trajetória de Kardec é de nosso interesse. Ele nasceu em Lyon e passou sua infância na comuna de Saint-Denis-le-Bourg, onde a sua família era estabelecida. Dos seus 10 aos 18 anos, o jovem Rivail foi morar em Yverdun-les-Bains, na Suíça, para estudar na famosa escola de Pestalozzi, o grande pioneiro da educação moderna. Lá, Rivail torna-se bacharel em ciências e letras. De volta ao país de origem, instalou-se na capital francesa, para então fazer de Paris a cidade natal da doutrina espírita, cujo roteiro histórico nós vamos percorrer agora. 1. Catedral de Notre-Dame. Pelo que nós sabemos da história de Allan Kardec, ele nunca foi, desde a época da juventude do professor Rivail, um religioso ortodoxo. Pelo contrário, as suas ideias em matéria de religião e espiritualidade eram muito avançadas. No entanto, aqui, na famosa Catedral de Notre-Dame, o centro de Paris, com certeza foi um dos seus lugares de frequência. E é a partir daqui que nós começamos o nosso roteiro histórico espírita. A Rue de l'Arpe. Pertinho da Catedral Central de Paris, atravessando o rio Sena na direção sul, fica a Rue de l'Arpe, ou a Rua da Harpa, a primeira residência do jovem Rivail na Cidade Luz. Foi aqui, na Rue de l'Arpe,
a Rua da Harpa, que o jovem Rivail estabeleceu morada logo que retornou a Paris, depois dos seus estudos na Suíça, no Instituto Pestalozzi. Em 1822, então com 18 anos de idade, Rivail habitou um dos apartamentos de um antigo edifício cuja entrada ficava no número 117 dessa rua. Seu projeto profissional: fazer carreira no campo da pedagogia. 3. Rue de Vaugirard. Não muito distante da Rua da Harpa, fica o endereço onde o então professor Rivail se transferiu em 1828. Rue de Vaugirard, número 65. Foi aqui que o professor Rivail elaborou as suas primeiras obras pedagógicas, cujas publicações logo mais se tornariam um sucesso. 4. Rue de Sèvres. Ainda enquanto morava na Rua de Vaugirard, o professor Rivail inaugurou na Rua de Sèvres, número 35, o seu próprio estabelecimento de ensino. Aqui na Rua de Sèvres, onde hoje se encontra esse prédio moderno, funcionava o Instituto Técnico Rivail. O Instituto Técnico Rivail, que funcionou entre 1826 e 1840, era uma escola inovadora, voltada para o aproveitamento prático das ciências e inspirada nos valores éticos morais do método pestalozziano. Esse local também serviu de morada para o casal Amélie Gabrielle Baudet e o professor Rivail. Amélie e Rivail casaram-se em 6 de fevereiro de 1832 e desde então estabeleceram morada no mesmo prédio da escola onde ambos ministravam aulas de letras e ciências em geral. O Instituto Técnico Rivail funcionou até 1840. Depois disso, entre outros ofícios, Rivail trabalhou como tradutor e escritor de livros didáticos, muitos dos quais foram adotados por importantes escolas de Paris. Importante acentuar que Amélie e Rivail encabeçaram uma campanha em prol da democratização do ensino. Inclusive, eles próprios ofereceram em sua residência cursos gratuitos para os menos favorecidos. 5. Rue de Marty. Por volta dos anos 1840, o casal Rivail se instala em uma nova morada, ao norte de Paris, na Rue de Marty, número 8, segundo andar. Foi enquanto morava aqui que Rivail tomou conhecimento dos extraordinários fenômenos das mesas girantes, que tomou conta de Paris e dos grandes centros urbanos da América e Europa em meados dos anos 1850. Eis, portanto, o ponto de partida da nova fase daquele que iria dar corpo à doutrina espírita. 6. Rue de la Grange Batelière. Em 1855, pertinho da Rue de Marty, exatamente num apartamento de número 18, na Rue de la Grange Batelière, na casa da médium senhora Plenemaison, foi que o professor Rivail, já nos seus 51 anos de idade, participou pela primeira vez de uma sessão mediúnica, a qual adentrou todo descrente e dela saiu intrigado com o fenômeno, que doravante ele deliberou investigar com todo o rigor científico. Numa das sessões na casa da senhora Plenemaison, Rivail conheceu o casal Émile e Clémentine Baudin, que também realizavam semanalmente sessões espirituais em sua residência, nosso próximo endereço. 7. Rue de Rochechouart. No número 7 da Rue de Rochechouart, a família Baudin fazia evocações, tendo como médiums suas duas filhas, as jovens Caroline e Julie. O futuro codificador espírita participou destas assiduamente, aprofundando suas pesquisas psíquicas e construindo suas convicções acerca das revelações da espiritualidade, apesar de muitas vezes essas reuniões serem envoltas de trivialidades. Aqui ele foi apresentado ao seu espírito protetor, o Espírito Verdade. 8.
Tiquetone. Reuniões mais sérias ocorriam bem perto dali, na Rua Tiquetone, número 14. Aqui na Rua Tiquetone, no número 14, morava a família Rostand, que produziam semanalmente sessões espíritas, as quais Allan Kardec participou e intensificou seus estudos para então formular a doutrina espírita. O pioneiro espírita integrou as sessões nesse endereço no ano de 1856, sendo a médium principal a senhora Jafé. Aqui, Kardec teve a revelação de sua missão de codificar o espiritismo, começando com a publicação de O Livro dos Espíritos, que seria lançado no ano seguinte, conforme veremos no próximo ponto histórico de nosso roteiro. 9. Palais Royal. Agora vamos para o Palais Royal, ao lado do Museu do Louvre. E aqui estamos, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, aqui onde Allan Kardec publicou em 18 de abril de 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Desde então, o professor Rivail adotou o nome Allan Kardec e passou a dedicar sua vida quase que exclusivamente à causa doutrinária. Nas laterais dessa galeria funcionavam lojas, escritórios, boutiques e etc. Um dos endereços dessa Galeria d'Orléans era da editora e livraria Denty, aquela que publicou o livro fundamental da doutrina espírita. Como consequência do sucesso de O Livro dos Espíritos e o crescente interesse pelo espiritismo, Kardec formou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cuja sede seria ali mesmo, no Palais Royal, na sala 35 da Galeria de Valois, com inauguração em 1º de abril de 1858. Um ano depois, a sede da sociedade seria transferida para um espaço maior, alugado no número 12 da Galeria de Montpensier. Rue e Passage Sainte-Anne. Outro ponto histórico de grande importância para o espiritismo está na Rue Sainte-Anne, próximo ao Palais Royal. Rua Santana, no número 59, consta uma passagem, exatamente a Passage Sainte-Anne. Aqui na Galeria Santana, onde funcionavam lojas, boutiques e escritórios, também era o acesso à casa de Allan Kardec e a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1860, Kardec adquiriu um salão no primeiro andar desse endereço para destiná-lo à sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e sede da Revista Espírita, o jornal mensal por ele lançado em 1º de janeiro de 1858. No entanto, para ficar mais próximo de suas tarefas espíritas, ele e Amélie mudaram-se da Rue des Martyrs para fixar morada também nesse prédio, onde pôde realizar grandes trabalhos em prol da doutrina por mais 9 produtivos anos. Aqui mesmo, em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarnou, vítima de rompimento de um aneurisma, em meio aos preparativos para a transferência do escritório da Revista Espírita e sede da Livraria Espírita, que iriam para Rue de Lille, conforme veremos adiante. 11. Vila de Ségur.
Vila de Seguir, Allan Kardec e Amélie Gabrielle Baudet adquiriram um grande terreno. Nos seus planos, construir um grande complexo espírita. Para esse complexo, além do escritório para a revista espírita e um salão para as reuniões da sociedade, o codificador havia idealizado construir vários departamentos de apoio à causa doutrinária e atendimento social. Em seus planos constavam, por exemplo, uma robusta livraria, um museu para a memória do espiritismo, consultórios médicos e um asilo para abrigar os confrades, além de uma residência própria, a fim de ele e Amélie ficarem sempre próximos ao centro das atividades espíritas. Não deu tempo para ele realizar tais planos. No entanto, a viúva Kardec, dentro das suas possibilidades, mudou-se para a Vila de Seguir e se lançou a dar continuidade à obra do codificador. 12. Cemitério do Père-Lachaise. Agora vamos ao principal cemitério da cidade, o cemitério do Père-Lachaise. Aqui está um dos locais mais visitados no famoso cemitério do Père-Lachaise, o túmulo de Allan Kardec, onde foram sepultados os restos mortais do codificador espírita um ano após o seu sepultamento, originalmente no cemitério de Montmartre. De fato, o sepultamento do corpo de Kardec, durante o qual se deu o famoso discurso do astrônomo e seu amigo Camille Flammarion, que definiu o mestre espírita como o bom senso encarnado, foi no cemitério de Montmartre, localizado ao norte de Paris. Para o primeiro aniversário de seu retorno à pátria espiritual, a viúva Kardec encomendou a transferência dos despojos do seu marido para o Père-Lachaise, onde foi construído um dolmen no estilo dos druidas, uma clara referência a uma precedente reencarnação de Kardec, quando havia sido um sacerdote druida. Ao centro do dolmen, encontramos um busto do codificador. No frontal superior, a inscrição em francês, cuja tradução diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A evidência mais clara da grande visitação que o túmulo recebe, em consideração pela estimável obra do codificador, se vê pela quantidade de flores que o local recebe diariamente. Aqui também estão sepultados os restos mortais da viúva Kardec, Amélie Gabrielle Baudet. Madame Kardec faleceu em 21 de janeiro de 1883. O nosso roteiro em Paris prossegue registrando pontos históricos espíritas pós-Kardec, ainda que nem sempre sejam memórias tão agradáveis. Como se sabe, a viúva Kardec não mediu esforços para dar continuidade à obra kardecista, mas, de idade avançada, viu-se obrigada a delegar as tarefas práticas, começando pela edição da Revista Espírita e a gerência da Livraria Espírita. Seu principal mandatário foi Pierre Gaëtan Limarie, que, no entanto, enveredou-se por outras ideias, por exemplo, o rostanquismo e a teosofia, aproximando suas deliberações espíritas com o ocultismo e esoterismo, em contrariedade à doutrina dos espíritos. 13. Rue de Lille. Seguindo o planejamento do codificador do Espiritismo, a Livraria Espírita e o escritório da Revista Espírita ganharam um novo local. E foi para cá, na Rua de Lille, no número 7, que foram instaladas as sedes da Revista Espírita e da Livraria Espírita após o desencarne de Allan Kardec. Rue Neuve des Petits Champs.
Depois, em 1878, a livraria e a sede da Revista Espírita mudaram-se para a Rue Neuve de Petit Champ, número 5. Nesse mesmo endereço, Leymarie estabeleceu o local de reuniões da Sociedade Teosófica de Paris, da qual era presidente honorário. 15. Rue Saint-Jacques. Nosso próximo ponto histórico é a Rue Saint-Jacques, número 42, onde ainda hoje se apresenta à vista de todos um dos espólios do casal Kardec, apossados por Leymarie e seus herdeiros. Nesse ponto, encontra-se a Livraria Leymarie, cujo acervo básico é formado por obras de ocultismo, magia e esoterismo. No andar superior, salas para consultas particulares de leitura da sorte. 16. Rue Copernic. Nosso derradeiro ponto histórico em Paris é o número 8 da Rue Copernic, onde em 1923 foi fundada a Maison des Esprits, a Mansão dos Espíritas, pelo suíço e filantropo espírita Jean Meyer, numa tentativa de reerguer o movimento espírita francês ao lado dos eméritos confrades Gabriel Delane e Léon Denis. Esperamos que esse roteiro seja útil para você. Veja à distância ou quem sabe servir de guia para uma futura visita a Paris e conhecer pessoalmente os lugares históricos da doutrina espírita, aqui na capital francesa. Um abraço a todos e os agradecimentos especiais à minha esposa Caroline, que nos ajudou nesse trabalho. Veja mais detalhes sobre este roteiro histórico na sua página especial dentro do portal Luz Espírita, www.luzespirita.org.br. Poucos minutos ali, mas por questão de tempo, né, que nós já estamos em 9h40. É um documentário que foi feito por esse colega lá na França, né? Foi um documentário assim, feito de forma simples, ele só tinha uma câmera, sem microfone, sem nada, mas uma ideia boa, né, de visitar alguns pontos turísticos, né? A gente assistindo dá até vontade, né, de passar por esses mesmos pontos, ver como é que aconteceu, né, estar presente ali. Algumas pessoas já devem ter até ido lá, né, daqui. Mas dá muita vontade, assim, quando a gente assiste, né? E uma das coisas interessantes, esse colega ele faz parte de um grupo de pesquisadores espíritas de São Paulo, onde eles estão pesquisando sobre as cartas de Kardec, né? Durante muitos e muitos anos, acreditava-se que tudo que tinha sido do Kardec tinha sido queimado, né? Teve um incêndio, tudo foi queimado, tudo foi perdido. Até que encontraram, alguns anos atrás, com o neto de Canuto Abreu. Canuto Abreu foi um dos grandes biógrafos de Kardec, né? Encontraram muitas cartas trocadas por Kardec. Então, esse grupo ele já tem algum tempo que eles estão pesquisando essas cartas e colocando essas cartas de forma pública, né? Eu acho que o nome do site é até Cartas de Kardec, onde Kardec troca cartas com várias e várias pessoas, e essas cartas têm revelado muitas e muitas situações que Kardec viveu, que às vezes a gente não conhece, né? Então é bem interessante. Quando todo esse trabalho for feito, compilado, eu acho que é legal a gente dar uma olhada lá para saber se tem alguma informação diferente da história que a gente já conhece. O que nós conhecemos de Kardec, né? Eu acho que quando a gente busca adentrar mais em uma biografia, é a gente tirar o Kardec da fotografia, né? A gente conhece muito Kardec de uma fotografia, né? De uma pessoa parece sisuda ali, né? Uma pessoa dura, né? E o Kardec era muito mais humano do que a fotografia, né? Alguém aqui assistiu o filme Kardec no cinema? Agora está no Netflix, né? O filme Kardec, né? Ele procura dar um lado mais humano ao personagem Kardec, né, que vivia com Amélie Baudet, né, sua esposa, que o chamava de Leon, né, um nome carinhoso, Leon, e ele chamava ela de Gabi, e eles tinham muitas dificuldades, assim, não eram dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas ali, né,
adentraram em uma doutrina, né, que foram criticados por muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas acharam interessante, mas muitos meteram malho, né? Hoje mesmo, quando a gente acaba levantando uma situação, nós somos criticados. Imagina Kardec, aquela época, né? Você falar que as mesas têm algo por trás ali, que são espíritos que são a causa inteligente daquelas manifestações, e Kardec levou aquelas informações para a Sociedade de Ciência da França, e o pessoal não aceitou, falou, você está doido, não era nem Kardec, nem Hippolyte, né? Hippolyte, você está doido, né? Isso aí não existe, né? Nós somos os cientistas aqui, como é que você quer trazer algo espiritual para a ciência, né? Até hoje a gente ainda tem isso também, né? Esse embate da ciência com a espiritualidade, da ciência com a religião. Imagina aquela época, que era o século da razão, né? Então, que era o século da ciência ali. Kardec participava da Sociedade de Ciência da época, ele levar aquele conhecimento, ou seja, um estudo sério sobre as manifestações, sobre as mesas girantes, que estavam em toda a França, ali, né, em várias partes da Europa, mas de uma forma séria, né? As pessoas não aceitaram aquilo. Então, ele foi muito criticado, muito combatido, né? Kardec e Amélie tiveram diversas situações problemáticas em relação a finanças mesmo, né? Assim, quando Kardec saiu da escola, ele começou a dar aulas particulares, e o valor financeiro não era tão grande em aulas particulares, como quem é professor sabe disso, né? Assim, às vezes a gente dá aula na escola, já não é o retorno tão grande. Imagina você dar aula particular, né? Numa França ali. E Kardec e Amélie, eles tinham muito aquele sentimento assim de doação, de ajudar as pessoas. Então, eles tinham muitos alunos que não pagavam, né? Então, você tinha lá 3 alunos que pagavam, mas tinha 10 que não pagavam. Então, eles passavam por dificuldades financeiras. Kardec, nessa época, então, ele vai até fazer contabilidade de algumas empresas. Ele tinha também essa gama de contador, né? Ele vai fazer contabilidade para vários conhecidos ali, e ele acaba fazendo contabilidade para um teatro, né? Kardec trabalha num teatro de contador, né? E nesse teatro ele viu diversas manifestações artísticas ali, né? Já imaginou você trabalhar dentro de um teatro ali, né? Que você vai conviver com várias situações. E dentro do teatro eles tinham a falsificação das mesas girantes, né? O pessoal fazia com imã, né? E aquilo até assim leva a descrer, né? Que ele já estava descrente daquele negócio de mesas girantes. Aí ele vai trabalhar no teatro e ainda vê o pessoal fazendo uma falsificação ali. Então, tudo isso vai levar ele a um sentimento mais cético, né? Bom, avançando um pouquinho aqui, só passar algumas coisas aqui. Esse aqui foi o teatro que Kardec trabalhou, Teatro Le Follet Marie, né, em Champs-Élysées. Bom, Kardec era um professor de uma notável linguística, né? Ele conhecia a fundo alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês, né? Ou seja, ele tinha, além dessas línguas, o francês. Então, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, ele pesquisava muito, ele estudava muito, falava 6 línguas ali. Ele era membro de várias sociedades francesas, ele não era alguém que era só espírita, né? A gente, às vezes, imagina Kardec só como Kardec espírita. Kardec era um professor que auxiliou muito o ensino básico da França, né? Ele escreveu vários e vários livros ali que são adotados por várias universidades francesas. Então, ele era uma pessoa da sociedade francesa ali muito importante, né? Por estar dentro do campo da pedagogia, dentro do campo do estudo, né? Ele ajudou a democratização do estudo na França. Passando um pouquinho mais aqui. Esses aqui são alguns livros que Kardec escreveu, ó, Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, Ditados da Primeira e Segunda Idade, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, Gramática Francesa Clássica, Memória sobre a Instrução Pública, Qual o Sistema de Estudos em Harmonia com as Necessidades da Época, Catecismo Gramatical, Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade. Então, ou seja, como um discípulo de Pestalozzi, ele estudou muito com Pestalozzi, né, um grande pedagogo, e ele aprendeu muito com Pestalozzi e colocou todos aqueles conhecimentos por ele aprendidos dentro do campo educacional, mas sempre assim, vendo a educação junto com uma certa solidariedade, democratização do ensino, do estudo, né, que é uma coisa que a gente pensa tanto nos dias de hoje, né, uma educação inclusiva, né, e democrática. E Kardec fez muito isso junto com a Amélie, né. Essa era sua esposa, Amélie Baudet, né? Amélie Baudet teve uma participação muito, mas muito importante dentro do espiritismo. Ela não era uma mulher por trás do homem, mas era uma mulher do lado do homem, né? Às vezes essa frase é um pouco preconceituosa, né? Assim,
A mulher ela está ao lado do homem, os dois estão juntos fazendo as coisas, né? Então, às vezes a gente ouve aquela frase, por trás de um grande homem é uma grande mulher. Não, ela estava ao lado constantemente e ela auxiliou muito Kardec na codificação. Quando Kardec desencarna, ela que continua ali, né, a Sociedade de Estudos Parisienses. Então, os dois juntos, eles faziam muitas e muitas coisas. A Amélie Baudet era uma artista, né, ela era pianista, ela era pintora, né, e ela também pedagoga. Então, eles montaram juntos o Instituto de Educação e trabalharam muito, muito juntos, né? Passando um pouco mais aqui. Bom, a missão de Kardec, a gente viu no vídeo, né, que em 54, ele, através do Sr. Fostier ali, ele começa nessa missão, a entender um pouquinho o que é o Espiritismo ali, toda aquela doutrina que estava chegando ali, e ele começa a codificar essa doutrina. Só passar um pouco mais aqui. Uma das coisas muito importantes que eu acho para a gente entender, né, o método de Kardec. Kardec era um cientista, né? Kardec não era um cientista assim, no sentido profissional, com especialidade, nesse ou naquele ramo da ciência, mas ele tinha uma cultura científica muito grande, um espírito científico muito forte, né? E por ter esse espírito científico muito grande, ele tinha algumas características muito importantes, que era serenidade e equilíbrio, né? Ou seja, ele encarou aqueles fatos mediúnicos com equilíbrio assim imperturbável, né? Assim, sem negar nem afirmar nada à primeira vista, né? Uma coisa que às vezes a gente peca, né? Assim, a gente vê uma situação e a gente já afirma, isso aí, isso é verdade, né? Sem nem pesquisar. Então, Kardec não, ele tinha serenidade, mas ele tinha equilíbrio. Espera aí, será que essa mesa ela está falando, mas tem uma causa inteligente, que a mesa é madeira, né? Isso aqui não é inteligente, mas tem algo inteligente por trás disso aqui. Então, a princípio, ele não falava, não, é a mesa que está falando. Não, ele pesquisou e viu a causa que estava por trás daquilo. Ele tinha um grande domínio próprio, né? Ou seja, a fim de não se entusiasmar com os resultados. Às vezes a gente descobre uma coisa e já quer passar para todo mundo. Vi isso, descobri isso, sem nem pesquisar primeiro. Kardec não, ele pesquisava sem ter esse entusiasmo todo. Ele tinha cuidado na seleção das comunicações. O que eu devo selecionar para passar? Será que eu devo comunicar tudo ou eu devo verificar se isso tem veracidade? E ele tinha uma prudência muito grande nas declarações dele, né, para evitar a divulgação de fatos que ainda não de todo examinados e comprovados. A gente tem muito isso nos dias de hoje, a fake news, né? A gente acaba recebendo uma coisa, nem confirma se aquilo é verdade, já passa para frente, não sabe nem se é um boato, né? Então, há o fato e há o boato. Para muitas e muitas pessoas, o principal meio de comunicação hoje são as redes sociais, né? Assim, a gente acaba não assistindo o jornal, não pesquisando, ou não lendo alguma coisa, e a gente recebe as informações. Então, essa rede social, que é um meio de comunicação, nós temos que ter esse mesmo cuidado de Kardec, prudência, né? Assim, peraí, eu recebi essa informação aqui, será que isso é verdade? Acabou de cair um cometa no Japão. Opa, vou passar para meus amigos todos ali. Será que realmente caiu? Será que realmente é verdade? Então, Kardec tinha muito essa coisa. Eu não vou passar para frente antes de saber se aquilo é verdade ou não, né? E vou consultar várias e várias fontes para saber. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, ele não perguntou para um médium só, mas ele perguntou para vários médios, não só na França, mas em outras cidades também. E a resposta vinha praticamente igual, né? Então, isso era um formato de veracidade. Quando você pega várias fontes, e as fontes estão dizendo praticamente a mesma coisa, às vezes com outras palavras, mas a informação está sendo fidedigna, isso já é uma forma de você comprovar que aquilo parte para uma veracidade. Então, a partir daí eu posso passar isso para frente. Então, esse é um grande legado de Kardec que nós temos que utilizar no Espiritismo. Não é só porque o palestrante que está aqui em cima fala que aquilo é verdade, o palestrante pode errar também. Então, eu tenho que pesquisar. Ele falou um negócio que eu fiquei meio na dúvida, mesmo assim eu vou passar para alguém? Não, vamos pesquisar e vamos saber se aquilo é verdade. Poxa, aquelas informações são bacanas, eu vou me aprofundar mais naquele assunto. Todos somos falíveis, todos podemos errar, né? E Kardec tinha uma coisa também que é um grande legado para nós, humildade. Né? Ele não tinha aquela coisa assim da arrogância, né? De eu tenho todo o conhecimento, né? Eu sou tal. Não, Kardec tinha uma humildade muito grande de saber qual o momento certo para divulgar aquilo, que aquilo não ia envaidecer ele. Né? Quem assistiu o filme Kardec viu muito isso, né? As dificuldades que Kardec teve de passar tudo aquilo, porque ele ia enfrentar uma grande onda de vaidade que ia vir em cima dele, de crítica, de vaidade, de orgulho, né? De combate. Então, ele tinha aquela humildade para falar assim, não, peraí,
vamos tentar vencer isso, mas de forma amena, vamos responder às críticas, né? Então, Kardec escreveu vários e vários livros ali da doutrina espírita. Tem um livrinho que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livrinho pequeno assim, que Kardec escreveu até para responder a perguntas. Ele era muito perguntado sobre o que era o espiritismo, aquela coisa toda. Ele falou, então, peraí, vamos escrever um livrinho fininho, né, que as pessoas possam pegar e ler rapidamente ali. O espiritismo na sua mais simples expressão, além das obras da codificação, né? E o método de investigação usado por Kardec, ele usava a comprovação do fato mediúnico, que é o experimental, ou seja, ele aplicava ciências positivas fundamentadas na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Então, ele observava, ele comparava, o que é Deus? Observou, comparou com outras comunicações, analisou aquilo de forma sistemática, né, pesquisou, e Kardec, naquela época, ele não tinha Ctrl F, como a gente tem lá nos nossos navegadores, para pesquisar alguma coisa, né? Ele não tinha ali um celular, ele não tinha ali um computador, então ele tinha vários e vários livros, a mesa dele tinha inúmeros livros ali, e ele tinha que pesquisar em cada um. Peraí, o Espírito falou tal coisa, em qual desses livros que está? Então, imagina o trabalho que esse homem teve, né? De passar madrugadas e madrugadas, vendo vários e vários volumes de livros, né? Para ele pesquisar, e sem ter um formato de busca que a gente tem hoje, né? A gente quer uma informação hoje, você vai lá no Google, você acha rapidamente, naquela época não tinha. Então, olha o trabalho que esse homem teve, né? Então, o Espiritismo ele procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental, né? Surgem fatos novos sem explicação conhecida. Ele observa, compara, analisa e remonta os efeitos às causas e chega às leis que o regem. Uma coisa muito importante também de Kardec, né, esse legado. Quando acontece algo, eu tenho que ir à causa. Qual é a causa daquilo? Mas, peraí, fulano está muito nervoso. Qual a causa daquele nervosismo? Muitas vezes a gente não vai atrás disso, a gente só vê o nervosismo, mas não vai na causa. Fulano tomou determinada atitude. Por que ele tomou aquela atitude? Vamos remontar as causas para saber por que daqueles efeitos ali. Então, Kardec tinha muito essa coisa de, poxa, aconteceu algo, peraí, vamos parar, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos remontar as causas para saber os efeitos. Bom, nós estamos em cima, né? E uma das coisas que eu achei interessante assistindo o filme Kardec, né, que recomendo a todos que assistam o filme Kardec, é esse lado humano de Kardec, né? A gente tem muito essa coisa de martirizar alguém, né, de endeusar alguém, né? Kardec era um homem com a missão, né? Como qualquer um de nós aqui podemos ter tarefas, podemos ter missões. Era um homem com a missão que conseguiu cumprir a sua missão por causa da sua disciplina, né? Então, outra característica importante de Kardec, que eu acho que serve muito para nós, como espíritas, é ter essa disciplina, né? A gente começa a ler o Livro dos Espíritos, aí lê as primeiras perguntas, fica assim maravilhado, mas depois larga de mão, esquece, não lê mais, né? São mais de 1000 questões ali que falam de tudo e tudo e tudo. Lembro que Divaldo Franco, certa vez, falou que já leu e estudou 23 vezes seguidas o Livro dos Espíritos, né? Então, olha o que é isso, né? Você lê da primeira pergunta até a última 23 vezes seguidas, né? Então, isso é disciplina, é você se disciplinar a algo, né? Nós temos 5 obras ali. Será que já lemos todas? Às vezes a gente fica só no Evangelho. E a gente tem a Gênesis, a gente tem o Céu e o Inferno, ou seja, obras fantásticas para a gente ler e estudar. E essas obras vão falar de tudo que a gente pensar nessa vida, a gente tem respostas ali. Muitas e muitas questões para a gente estudar, para a gente pesquisar. Então, acho que um dos legados de Kardec, para nós todos, é essa questão da pesquisa, essa questão do estudo sério, essa questão de disciplina, essa questão de humildade também. Saber que esse conhecimento que nós estamos tendo hoje sobre o Espiritismo, ele tem que ser levado à prática, né? Ou seja, se for só conhecimento, vai ser conhecimento por conhecimento, mas o conhecimento ele só vale a pena quando a gente coloca aquilo em prática em bem dos outros, né? Então, Kardec também tinha muito essa coisa da doação, né? Quem assistiu o filme vai perceber isso, que ele fazia muita doação para as pessoas na rua ali, dava aulas particulares, né? Buscava fazer o bem, né? Não só estudar Espiritismo, não só ser ali
ter aquele espírito científico, mas também praticar o bem com todas aquelas pessoas que estavam à volta ali. Então, ou seja, esse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos hoje, né, do Espiritismo, Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, esse conhecimento tem que ser colocado em prática, ele tem que ser desenvolvido no nosso dia a dia, senão ele não vale a pena. O conhecimento ele só vale a pena quando nós colocamos ele em prática, quando nós desenvolvemos ele em prol do nosso próximo. Para a gente encerrar, que são 10 horas, o Roque queria fazer É uma música, Roque? É o quê? Você disse que queria fazer uma homenagem a Kardec? Agora? Uhum. E aí a gente encerra aqui, vai passar para o Roque, agradecendo bastante. Esse documentário ele está na internet, né? Chama Roteiro Histórico Espírita em Paris, né? E convidamos também todos a estudar mais Kardec, a conhecer mais Kardec, a tirar Kardec da foto, né? E entender que Kardec foi um ser humano com dificuldades, com erros, com acertos, mas que tinha firme o propósito do bem, né? Então, a gente não endeusar, mas a gente saber que é um irmão nosso também, com as suas dificuldades, mas que além das dificuldades, ele conseguiu vencê-las com o quê? Disciplina, amor, humildade, né? Que precisamos nos nossos dias de hoje. Muito obrigado, a gente passa para o Roque e vai fazer uma homenagem a Kardec. Depois dessa explanação tão linda, tão cheia de detalhes, de coisas que a gente não conhecia do fundador da nossa doutrina, né, Allan Kardec, fica até difícil fazer alguma coisa. Mas, pensando nisso, eu fiz uma pequena homenagem, mas pequena mesmo. É uma pequena melodia que está se iniciando e que eu vou concluir, que fala assim: alguém um dia perguntou: quem é Kardec? Alguém perguntou: quem é Kardec? Alguém perguntou: Hipólite Neon, Denis Arrivaí, o codificador. Hipólite Neon, Denis Arrivaí, o codificador. Como é que é? Quem é Kardec? Quem é Kardec? Alguém perguntou: quem? Hipólite Neon, Denis Arrivaí, o codificador. Vai! Hipólite Neon, Denis Arrivaí, o codificador. Alguém perguntou: quem é Kardec?